Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora com a nossa aula sobre a Era Vargas, começar um novo capítulo, estudar um pouquinho de história do Brasil, de início aí 15 anos de governo de Getúlio Vargas. Essa aula eu vou dividir em duas partes, tá? Que eu acho bem extensa. Então, no primeiro momento aqui, nós vamos estudar como que Getúlio Vargas chegou ao poder, né? Que não foi da forma que a gente conhece hoje na República, né? Com eleições, entre outras coisas. Nós vamos ver o que foi a Revolução de 1930, que é a chegada de Getúlio Vargas ao poder. E depois, no outro slide, na outra aula que eu for dar para vocês, a gente vai estudar o governo de fato de Getúlio Vargas, tá bom? Então, beleza. Ó, enquanto lá nos anos de 1920, né, enquanto o fascismo ganhava espaço na Itália, no Brasil, se vocês lembram bem que a gente estudou, as oligarquias elas continuavam no poder, né? Aquela época a gente estudou lá dos coronéis, a política de café com leite, aí nos anos 20 iam de vento em polpa, né? Mas de vento em polpa, entre aspas, porque já vinha um tempo sofrendo críticas, né? Com relação à eleição, porque se vocês lembram muito bem, a eleição era aberta, o voto não era secreto, né? Tinha o coronelismo, que é a influência dos coronéis da política, né? E não tinha nenhuma justiça eleitoral para controlar as eleições. Então, esse sistema aí de eleição, essa oligarquia no poder, já vinha gerando uma insatisfação social e já vinha gerando também revoltas, né? Nos anos de 1920. Nesse contexto, vai acontecer um movimento aí de militares no Brasil, que é chamado de tenentismo, que é um movimento de crítica a esse governo, esse formato do governo, e também buscando reconhecimento dos militares dentro do Brasil, né? Então a gente vai ver o que é esse movimento tenentismo aí, porque é importante para a gente entender a chegada de Getúlio Vargas no poder, a gente tem que entender esse tenentismo, tá bom? Lembrando que Getúlio Vargas era um ex-militar também, tá? Vai ter duas principais revoltas tenentistas aqui no Brasil. A primeira revolta tenentista vai acontecer, o que vai ser o estopim dessa revolta foi a publicação por um jornal carioca de cartas que era atribuída a Arthur Bernardes, que era candidato ao governo, né, candidato do governo à presidência da República. Essas cartas, elas ofendiam os militares. Então foram publicadas essas cartas de ofensa aos militares. Mais tarde ficou provado que essas cartas eram falsas, mas no momento essas cartas foi o estopim da primeira revolta tenentista, tá? Que gerou indignação de vários militares e de boa parte mesmo da população e da opinião pública. Então isso vai aumentar o clima de hostilidade, o que principalmente vai aumentar ainda mais esse clima de hostilidade é que o governo vai mandar prender um marechal, que é o Hermes da Fonseca, acusando esse marechal de agitador, né? Porque esse marechal vai ficar revoltado com essas cartas, entre outras coisas, vai começar a divulgar suas ideias e ele vai ser preso por causa disso. Isso vai ser a gota d'água para o tenentismo, né? Então, no dia 5 de julho de 1922, os tenentes do Forte de Copacabana, né, vão pegar em armas contra o governo e eles se diziam dispostos a salvar a honra do exército e moralizar a política do país. O governo vai intervir, vai obrigar esses revoltosos a se render. Centenas desses revoltosos vão se render, né? Mas alguns não vão aceitar se render. 17 militares e um civil vão sair aí na Avenida Atlântica disposto a tudo, né? Na troca de tiros contra o governo. Esses 17 militares e um civil, né? Dão 18, por isso que vai ficar conhecido esse movimento aí de 18 do Forte de Copacabana. Eles não vão aceitar se render, vão sair na avenida lá com troca de tiro contra o governo e a maioria deles vai morrer. Só 2 tenentes vão escapar com vida, né? Então essa é a primeira revolta tenentista aí. 2 anos depois, vai explodir um outro movimento tenentista no Brasil. Só que dessa vez não vai ser no Rio de Janeiro, vai ser em São Paulo, né?
Comandados pelo general, que é o Isidoro Dias Lopes, e por Miguel Costa, os rebeldes vão tentar conquistar a cidade de São Paulo. E quase ao mesmo tempo que esses rebeldes tentam conquistar a cidade de São Paulo, vai explodir outros levantes tenentistas em Mato Grosso, Sergipe, Rio Grande do Sul, né? O governo vai conseguir, né? Porque o governo, por causa de armas e por causa de quantidade mesmo, né? De militares, vai conseguir vencer esses levantes tenentistas. Porém, eles não vão desistir. Cerca de 1.000 soldados vão formar o que a gente chama de coluna paulista e vão deixar São Paulo em direção a Foz do Iguaçu, no Paraná. Os rebeldes gaúchos também decidiram continuar lutando e, comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, vão formar a coluna gaúcha, né, que é um grupo de militares. Né? A coluna paulista são um grupo de militares e a coluna gaúcha é um grupo de militares do Rio Grande do Sul. E vão marchar também até a Foz do Iguaçu a fim de unir-se aos paulistas. E da junção da coluna paulista e da coluna gaúcha vai surgir a coluna Prestes, por causa aí do capitão, que é Luiz Carlos Prestes, que é um grupo de militares insatisfeitos com o governo e que queriam mudanças e que também queriam, né, reconhecimento dentro do militarismo. Com cerca de 1.800 homens, a coluna Prestes partiu para a guerra de movimento, vai sair pelo interior do Brasil, buscando apoio do povo para sua luta contra o governo. Várias vezes vai conseguir apoio do povo, com comida, com armamento, entre outras coisas. A coluna Prestes ela vai percorrer cerca de 25.000 quilômetros através de 12 estados brasileiros. No início de 1927, da coluna Prestes só vai existir agora 600 homens, né, que vão resistir, que vão continuar nesse movimento. E esses 600 homens que ainda integravam a coluna vão decidir se retirar para a Bolívia. Então o movimento ele vai perdendo força, né, vai perdendo adeptos, até que por fim esses adeptos, aí, esses últimos adeptos, eles se retiram para a Bolívia. Agora nós vamos entender o que tem isso a ver também com a história e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Eu quis demonstrar para vocês que já estava tendo muita satisfação com as oligarquias no poder aqui no Brasil, né? Um exemplo disso foi essas revoltas aí tenentistas dos militares. Vamos ver a continuidade disso. 1930, um marco na história do Brasil, né? Que vai separar a República Velha, que é o que a gente já estudou, para um novo formato de república que a gente vai estudar. Vocês lembram lá da política do café com leite, né? São Paulo e Minas Gerais unidos aí para conseguir a entrada ou de um paulista ou de um mineiro para governar o país, né? Ora era um paulista, esse paulista indicava um mineiro para a próxima eleição e vice-versa, né? A grande maioria dos presidentes na República Velha ou foram paulista ou foram mineiros. Beleza. Só que vai ter uma cisão aí. Vai ter um recorte aí. Por quê? Um rompimento, na verdade, da política de café com leite. Em 1930, o presidente era o Washington Luiz. E esse Washington Luiz era um paulista. E para a próxima eleição, então, obviamente, ele tinha que indicar um mineiro. Só que o Washington Luiz não indica um mineiro. Ele indica um outro paulista, que é o Júlio Prestes, para ser o sucessor na presidência da República. O governador de Minas, que era o Antônio Carlos, que já estava aguardando aí ser escolhido, né? Ele vai reagir a isso, ele vai romper com essa política do café com leite, ele vai aliar-se a outras oligarquias, a oligarquia do Rio Grande do Sul e do Paraíba, e vai formar com elas um partido, que é a Aliança Liberal, para disputar as eleições de 1930. E essa Aliança Liberal vai lançar como candidato à presidência da República o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice-presidente. Ok? Então vai ter essa cisão aí da política do café com leite em 1930. Essa briga aí entre Minas Gerais e São Paulo. De fato, o que acontece? Getúlio Vargas vai perder as eleições. Mesmo com seus ideais aí de fazer o voto ser secreto, de organizar as eleições, entre outras coisas, ele perde.
Só que você sabe muito bem como que eram as eleições naquela época. Não tinha uma justiça eleitoral, não tinha uma fiscalização, o voto era aberto. Então, um lado e o outro vai começar a acusar mesmo de corrupção, né? Tanto o lado que perdeu, né? Ainda mais o lado que perdeu vai falar que houve corrupção, que por isso perdeu, e o outro lado também vai acusar a Aliança Liberal de ter usado de corrupção nas eleições. Mas, de fato, o que eu preciso que vocês saibam? A oposição, a Aliança Liberal, não vai se conformar com o resultado das urnas e com o apoio de parte dos militares que a gente viu aí, que não estavam satisfeitos com o governo, eles vão iniciar um movimento contra o governo. E nesse clima de tensão que já estava acontecendo aí, o governador de Minas Gerais ainda solta a seguinte frase na época: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então já dá para entender que já tinha um ideário aí de mudança, né? Revolução é a grande mudança, de não aceitação. E um fato vai acelerar essa mudança aí. Em julho de 1930, o João Pessoa, sabe aquele que foi candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio, lá, aquele paraibano, ele vai ser assassinado a mando de um rival seu na política, né, da Paraíba. Ele vai ser assassinado. Então isso vai piorar a situação. Aproveitando-se disso, em 3 de outubro de 1930, rebeldes liderados por Getúlio Vargas partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital na época, dispostos a derrubar o governo. Mas antes mesmo que chegasse à capital, uma junta militar vai conquistar o poder e entregou a Vargas esse poder, né? Que agora Vargas é um líder civil do movimento, né? Ele não era militar mais, né? E vai entregar a Vargas o cargo aí, que nós vamos ver como que vai ser agora, na próxima aula, o início do governo de Vargas. Então, os próprios militares vão entregar para ele o poder. Então, Vargas, a gente fala que o nome que se dá à entrada de Vargas ao poder no Brasil é a Revolução de 1930. Ele entrou através dessa Revolução de 1930, né? Então não foi através de eleições, porque ele perde a eleição, a gente fala que foi através de um golpe, né? Golpe é uma tomada de poder, não é isso? Então, até a próxima aula, bons estudos e fiquem com Deus.